Antes da gente ter a Zorro, a gente tinha uma taxa de qualificação de todos os leads ali em torno de 46%, porque a gente não conseguia dar vazão para esse tipo de trabalho. No último mês, a gente conseguiu atingir uma taxa de qualificação de 96% todos os leads automaticamente qualificados ali para a gente. A gente aumentou a qualidade da qualificação desses leads, né? Então a qualidade dos terapeutas que estavam chegando aqui para a gente, de 36% para 55%. Confortável o suficiente já não ter mais um SDR. Quando a gente levava dias para a gente conseguir qualificar os leads, a gente agora consegue fazer isso em segundos. Um último impacto super importante, né, que ajudou bastante, inclusive, a decisão para a gente trazer a Zorro aqui para a Genial, que foi a otimização de custo. A Genial ela é uma rede de cuidado de saúde atípica. 7 clínicas em São Paulo, né, nossas, e uma clínica em parceria com a Care Plus, em que a gente faz terapias com crianças autistas, de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, né, ABA. Então aqui na Genial a gente existe para que toda criança atinja o seu máximo potencial. Nosso modelo clínico é uma coisa muito diferente do que a gente encontra hoje em muitos lugares. Então hoje a criança que entra na Genial, ela tem um processo guiado por uma jornada que tem começo, meio e fim, né? Ela entra em alguns módulos que a gente chama de desenvolvimento de habilidades. E ao final de todo esse percurso, de todo esse caminho, ela encontra um momento em que a gente já identifica que ela está preparada para viver, a ter o desenvolvimento fora daqui também. No início a gente começou com um modelo que a gente chamava de Cuidar Genial, que era basicamente a orientação parental que a gente oferece hoje, até que a gente conseguiu consolidar o nosso modelo clínico dentro das sessões de intervenção que a gente realiza dentro das clínicas. A tecnologia foi acompanhando isso ao longo do processo, né? Ela foi pivotando, ela foi se remodelando de acordo com o que o negócio precisava. A gente teve um crescimento muito acelerado nesses últimos 5 anos, então os nossos processos precisavam escalar muito rápido. O nosso software, né, que a gente acabou desenvolvendo internamente aqui, tem uma parte importante sobre conseguir garantir esse acompanhamento pela pessoa terapeuta no sentido quais são as coisas que precisam ser avaliadas, ser garantidas em toda a sessão. Um lugar mais operacional, né, uma gestão mais operacional, em que a gente precisou evoluir muito sobre gestão de agendas, gestão financeira e também, né, do lado, em paralelo ali com o operacional, a gente precisava de um software que resolvesse os problemas, os desafios clínicos que a gente tinha aqui na Genial. Então, antes da Zorro, a gente tinha o HubSpot e o Zendesk aqui na Genial, em que a gente utilizava ele para garantir todos os nossos fluxos de aquisição de famílias, aquisição de terapeutas, né? Então, a gente trazia eles aqui para dentro da Genial. E do lado do Zendesk para fazer o suporte para as famílias e terapeutas, né? Mas ao longo do nosso crescimento aqui da Genial, foi se escalando uma atenção que a gente precisava ter todas as informações dessas pessoas de fácil acesso para as pessoas lá na ponta. Enfim, ter essa visão 360 sobre a família, sobre o terapeuta. A gente começou a procurar uma nova plataforma, né? Uma nova solução, que foi aí que a gente encontrou a Zorro, para a gente conseguir garantir, integrar essa jornada, integrar esse processo dentro de um único software. A primeira mais óbvia sobre conseguir ver toda essa jornada unificada, essa visão 360 ali das famílias e terapeutas num único só lugar. Orquestrar os nossos processos de maneira um pouco mais consistente. E não só orquestrar, mas também como a gente consegue automatizar esses processos. Eu acho que uma parte super legal que a gente encontrou na Zorro foi essa capacidade de customização. Deu bastante autonomia para a gente aqui da Genial conseguir criar fluxos que são específicos nossos. Da hora que eu chego até a hora que eu vou embora, o Zorro me acompanha ali, porque é por lá que eu faço o check-in das famílias, então aviso os terapeutas que a família chegou e também nesse check-in ele me mostra o processo do convênio que eu preciso fazer. Para se comunicar com as famílias, eu mando mensagem via Zorro e as famílias recebem no WhatsApp. A comunicação da ferramenta que a gente usava anteriormente era mais complicada, tinha diversas tabulações para acionar a família, e o Zorro ele traz mais essa carinha de WhatsApp mesmo, então na conversa fica mais fluido. Hoje a gente tem o processo das orientações parentais, a gente se reúne com as famílias para conversar sobre isso, e a gente também tem os dados das avaliações propriamente. A gente utiliza alguns protocolos como base, que funcionam para a gente pegar
essa evolução da criança ao longo do tempo. Quanto que essa criança evoluiu na visão da família, quanto essa criança evoluiu dentro da clínica, o quanto a gente tem dados que conseguem corroborar isso. Além disso, né, um ponto super legal que a gente ganhou da Zorro foi sobre uma visão unificada dos dados, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de ver esses dados unificados, por exemplo, desde conversão, qual é o canal que está convertendo e como isso está convertendo direto lá na ponta para uma conversão aqui dentro da Genial. A gente conseguiu construir dashes, a gente conseguiu evoluir bastante analiticamente para conseguir acompanhar como nossos canais estavam convertendo, como que a gente estava direcionando o nosso investimento de mídia. O principal lugar que a gente tem a Zorro hoje é pelo Zorro Desk, para nossas ferramentas de suporte. Então, o nosso principal canal de suporte é o WhatsApp. Então, a Zorro Desk conseguiu entregar para a gente, né, um canal de WhatsApp dentro de uma única ferramenta para diferentes departamentos. Então, hoje a gente consegue fazer suporte para nossas famílias, né, a gente consegue fazer suporte para os nossos terapeutas. E aí, né, a gente tem lá nos funis nossos de aquisição. Então, dentro lá do funil de terapeutas, a gente tem o Zorro CRM lá, tanto na parte de leads quanto na parte de negócios, né, toda a sua jornada de conversão. A mesma coisa para o nosso funil de aquisição de famílias, né? E dentro dessas jornadas a gente construiu diversas automatizações, diversas customizações para a gente, né? As automatizações que a gente mais usa, né, que são mais legais aqui, são sobre como a gente consegue qualificar os nossos leads, qualificar os nossos negócios de maneira automática. Hoje a gente tem o Lead Form, né, do Zorro Forms também, que é integrado ali junto com o Zorro CRM. A família preencher esses Zorro Forms a gente já recebe diretamente ali no CRM. Então, coletando mais essas informações adicionais ali da família, a gente consegue fazer essa qualificação completa, que a gente está confortável o suficiente e já não tem mais um SDR. Então, hoje a gente tem poucas pessoas que conseguem dar vazão muito rápido ali para vários leads que a gente recebe todos os dias e uma qualidade muito boa, exatamente por conta das automatizações que a gente conseguiu construir. Dentro da Zorro, a gente tem algumas funcionalidades que são as nossas favoritas aqui, né? O Instant Messaging, em que a gente consegue ter os nossos canais de WhatsApp, trocar diretamente ali com as famílias, com os cuidadores e com os terapeutas. A gente usa bastante também os dashes, do CRM, do Zorro CRM, então a gente tem bastante autonomia, bastante flexibilidade de construir múltiplas visões de dados ali em cima dos nossos funis. A possibilidade da gente conseguir integrar a Zorro junto com a nossa solução interna aqui faz ser uma das outras coisas que a gente usa bastante, então a gente mantém sincronizados os dados entre Zorro e o nosso produto interno. Então são ações que a gente gera, ações que a gente cria ali em cima dessas automatizações, que também a gente utiliza o Zorro Flow, né? Integrado ali nativamente com o Zorro Desk e com o Zorro CRM, permite a gente integrar coisas via Slack, integrar coisas com outras ferramentas externas. E do nosso lado aqui de marketing, né, a gente pensando ali na parte de aquisição de terapeutas, né, e a gente como isso correlaciona ali com os nossos canais, a gente conseguiu ter uma visão bem melhor, bem mais integrada de dados, que permite a gente conseguir tomar decisões melhores de investimentos em mídia. Minha organização, ele me indica qual é o convênio da família e qual é o processo. Então, se é uma lista de presença que ele precisa assinar, se é uma guia mensal, se é um token diário. Então, se aquela sessão foi cancelada, já exclui o processo do convênio e eu consigo colocar isso como execução ou não. A gente teve impactos legais aqui de números aqui na Genial, quando a gente conseguiu implementar a Zorro CRM. Uma parte importante que tem do CRM aqui dentro da Genial é a nossa qualificação de terapeutas e famílias. Com isso, a gente conseguiu, né, nessas automatizações entre CRM e entre Zorro Forms, a gente aumentou a qualidade da qualificação desses leads, né, então a qualidade dos terapeutas que estavam chegando aqui pra gente, de 36% para 55%. Confortável o suficiente já não ter mais um SDR. E em cima desse formulário, a gente conseguiu também cruzar com informações que o lead já vinha preenchido previamente. Isso ajudou a gente conseguir priorizar melhor esses leads e também a gente qualificar melhor esses leads, que subiu a nossa taxa de conversão dos leads de 45% para 80%, ajudando a gente a direcionar melhor o nosso esforço ali em todos os leads que estavam chegando para cá. E por último, né, o que permitiu essas integrações que a gente construiu foi melhorar o nosso tempo mesmo, nossa eficiência operacional. Quando a gente levava dias para a gente conseguir qualificar os leads, a gente agora consegue fazer isso em segundos. Antes da gente ter a Zorro, a gente tinha uma taxa de qualificação de todos os leads ali em torno de 46%, porque a gente não conseguia dar vazão para esse tipo de trabalho.
Até que, a partir dessas automatizações, no último mês a gente conseguiu atingir uma taxa de qualificação de 96% dos todos os leads automaticamente qualificados ali pra gente. Teve um último impacto super importante, né, que ajudou bastante, inclusive, a decisão pra gente trazer a Zoho aqui pra Genial, que foi a otimização de custo. As plataformas que a gente tinha antes tinham seus modelos de precificação que não faziam sentido para o momento que a Genial estava vivendo, e que a Zoho trouxe uma solução que fazia muito mais sentido no seu modelo de precificação. A gente conseguiu trocar para os contratos anuais com a Zoho, que garantiu uma economia para a gente, que tal como o suficiente para a gente manter ali uma casa Genial aberta 2 e 3 meses. Então ajudou a gente a construir a autonomia que a gente precisava através das automatizações e as customizações que a Zoho conseguia deixar a gente fazer dentro da ferramenta. A gente conseguiu uma otimização de custo relevante para o nosso caixa e também sobre a centralização de dados. E aí eu estou falando tanto dessa visão 360 que a gente evoluiu bastante aqui na Genial, assim como as tomadas de decisões mais analíticas que a gente conseguiu fazer, tendo os dados integrados e muito mais robustos dentro do Zoho CRM.